Olá, tudo bom? Oi, tudo bem? Vamos Tudo esperar o bem. pessoal entrar. Já tá entrando o pessoal, já é 6h31, né? Esperar mais uns minutinhos. Como tu tá, Roberto? Eu tô Tá tranquilo. bem? Aguardando aí para conversar com o pessoal. A gente sabe que esse horário das 18h30 sempre gera assim, aquela correria, né? Alguns se deslocando e tal. Então é Sim. normal isso. A Máquinas acabou de entrar. Que legal ter vocês por aqui. Hoje o conteúdo vai ser mais pergunta e respostas, né? São umas perguntas que muitas pessoas têm dúvidas. E quando a gente conversou, a gente achou bem relevante a gente tá desenvolvendo um conteúdo bem bacana sobre elas, né? A Luciane, o Edu acabaram de entrar. Boa noite para vocês. Para quem não sabe, eu vou já começar a apresentar nosso convidado. A Lisandro Deck, o Lisandro Decker acabou de entrar também. Boa noite. O nosso convidado, a gente fez uma live anterior, né? A primeira live das melhores estratégias de vendas. A gente conversou, foi um sucesso. A gente conversou bastante, a gente abordou bastante conteúdo. E hoje a gente está fazendo a segunda live para responder algumas perguntas que vocês ficaram em dúvidas durante a semana. Então, a gente hoje vai conversar, vai responder essas perguntas. Se vocês tiverem mais dúvidas, deixa na caixinha do direct que a gente vai estar respondendo, né, Roberto? Exatamente. O objetivo é esse, né? Eu acho que o objetivo dessa segunda parte na live é aproveitar o volume de perguntas que aconteceram na primeira live, junto com as que foram encaminhadas ao longo da semana, e a gente falar um pouco da questão tanto da venda, estratégias de venda para produto, estratégias de venda para serviço, e obviamente o sorteio do livro no final da Isso. live, que essa é a grande surpresa aí, o diferencial e é autografado na hora, já estou com a caneta aqui, né? Já estou com o livro aqui Ah, para poder autografar para a será muito galera legal. depois que ganhar, né? Então a pessoa tem que estar assistindo a live até o final. Hoje a galera está torcendo Isso, para dar pouca gente, né? Porque quanto menos pessoa, maior a probabilidade do cara ganhar. Né? isso mesmo. Começou a entrar bastante gente, o Ivan entrou a automação comercial, a VZA. Eu vou apresentar o nosso convidado de novo, né? O Roberto, ele é escritor, ele é consultor, ele é estrategista em vendas, ele é podcaster. Ele fez um podcast muito legal nesse último sábado. Quem não teve a oportunidade de ouvir, vai lá no perfil dele do Spotify ou da sua plataforma de podcast preferida, que tem um conteúdo bem legal sobre sistemas, sobre vendas de produtos, sobre vendas de serviços, né? Na verdade, é sobre venda de serviços, né, Roberto? É isso aí. Como que é o nome mesmo do nome do podcast? Vendedor de Vendedor de fumaça. fumaça? Isso. E ele coloca a Interdata como referência sobre a live, né? Que a gente fez na live anterior. Tá muito legal o conteúdo, espero que vocês vão lá, ouçam, que tá bem legal o conteúdo. Ele abordou algumas coisas que a gente conversou na live, ele falou um pouquinho mais aprofundado. Então vale a pena conferir, galera. E é isso, né, Roberto? Vamos lá. A gente vai começar então o nosso conteúdo. Tá entrando bastante pessoas. Gente, sobre o sorteio, quem não participou, dá tempo de participar. É só ir lá no nosso perfil da Intelidata e seguir as regrinhas. E estar presente até o final da live. O Roberto vai sortear um livro e ele vai autografar na hora, com o nome de vocês, tudo certinho. Então, quem não participou, corre lá para participar. Então, a gente vai começar, né, Roberto? Vamos lá. Na live anterior, a gente estava conversando sobre vendas, sobre estratégias e a gente conversou um pouco sobre abordar clientes. Só que a gente não se aprofundou muito porque o tempo era curto. Então a gente vai iniciar com essa pergunta: qual que é as melhores estratégias de abordar clientes de serviços? Bom, vamos lá. Primeiro, mais uma vez, agradecer o convite, né, da Integridade, o seu convite, Gabriela, para estar participando aqui com o pessoal. Espero que a gente possa ser suficientemente consistente nas respostas para ajudar quem está assistindo
e fazer com que essas pessoas consigam, nos seus negócios, nas suas empresas, ter um resultado mais, vamos dizer assim, mais aprofundado no que se refere à estratégia comercial. Bom, a abordagem de cliente, ela na realidade, assim, as pessoas criam muito furor com relação a isso, né? Criam muita expectativa de fazer alguma coisa muito complexa. Eu basicamente considero que uma abordagem ela precisa ter 4 etapas. Eu divido ela em 4 etapas porque entendo que isso facilita o processo de entendimento do vendedor, seja vendedor de produto ou seja vendedor de serviço. Para mim, as 4 etapas elas se encaixam tanto para um tipo quanto para o outro, seja produto ou seja serviço. Primeira questão, a base dessa, eu divido isso em uma pirâmide, depois eu posso até mandar essa imagem para você, se quiser colocar no perfil da Intelidata, compartilhar com o pessoal. A base dessa pirâmide, eu sempre falo que é uma abordagem que o cliente precisa ser estruturada. O que é uma abordagem ser estruturada? Ela precisa ser feito um planejamento prévio da abordagem. Muitos vendedores não têm sucesso porque eles não fazem um planejamento. Eles saem para caçar sem saber exatamente o que vão caçar. Então, ele sai com um determinado tipo de armamento, um determinado tipo de munição. Mas ele não sabe o que ele espera pela frente. E aí é onde normalmente ele tem problema. Então, quando eu falo de uma abordagem estruturada, ela passa por um planejamento cuidadoso. Então, com quem eu falarei, qual é a estratégia dele, eu vou na rede social, eu dou uma observada no comportamento desse cliente, dessa empresa, para ser mais assertivo. Outro ponto, que seria o segundo ponto dessa abordagem, ela precisa ser simples. Eu entendo que hoje abordagens mirabolantes, sabe, pirotécnicas, com muitos efeitos, sabe aqueles podcasts, não, desculpa, aqueles PowerPoints do passado que tinham barulho assim, sabe, som junto no PowerPoint, e subia isso, e sumia aquilo, e explodia não sei mais o que. Isso não funciona mais com o cliente. Então, hoje a abordagem precisa ser simples, ela precisa ser objetiva, ela precisa ser direta. Você tem que falar o que precisa ser falado. Então, não adianta eu ter uma porção de repente, benefícios do meu produto ou do meu serviço, só que nenhum deles conseguem conversar com a necessidade do meu cliente. Então, há que se ter um entendimento que, por mais complexo e completo que seja o produto ou serviço que eu vendo, o importante é que ele faça sentido para o meu cliente. Então, ela tem que ser simples ao ponto de entender se o problema dele é preço, eu tenho que abordar a questão do preço, se o problema dele é prazo, eu tenho que abordar a questão do prazo, se o problema dele é qualidade, eu tenho que abordar a questão da qualidade, tem que fazer sentido. Tem que ser rápido, tem que ser simples essa abordagem. Outro ponto, que seria o terceiro ponto, ela tem que trazer benefícios para o cliente. Não adianta eu falar de características do produto ou serviço. Eu tenho uma televisão que ela é 4K, que ela tem isso, que ela tem aquilo. Ok, mas o que faz de diferença o 4K, o 8K, o 10K, o 50K para mim? Entendeu? É o benefício que eu tenho que mostrar para ele. Então, eu tenho que fazer com que o cliente perceba que ele precisa daquele produto ou daquele serviço. E ele vai perceber a partir do momento que eu souber abordar de maneira consistente os benefícios. E para fechar, a última delas, a necessidade. Eu tenho que trazer, tem que ficar claro para ele o valor daquele produto, daquele serviço que eu estou vendendo. Então, ele tem que estar alinhado com uma necessidade do cliente. Se o cliente não tem necessidade de um produto nesse momento, por melhor que seja a minha abordagem, é bem provável que eu não vá conseguir fazer negócio. Vamos imaginar assim, a Gabriela acabou de comprar um carro. Faz uma semana que ela comprou um carro, ela está muito satisfeita com o carro que ela comprou. Por melhor que seja a minha abordagem, a probabilidade de eu conseguir vender um novo carro para você neste momento é pouco provável. Por quê? Porque você está com a sua necessidade satisfeita por hora. Então, entender essas etapas todas, né, de ser bem estruturado, de ser simples, de ter benefícios consistentes e de estar alinhado com uma necessidade ao ponto do cliente dizer, não, eu preciso desse carro, eu preciso desse serviço, eu preciso desse trabalho, é fundamental. Caso contrário, não vou ter sucesso. Sim. Eu vi que tu falou ali que um dos primeiros pontos é a gente planejar. Eu acho que para tudo na vida precisa de planejamento, né? E para a gente abordar um cliente, a primeira coisa é o planejamento. Não adianta a gente chegar para um cliente que não quer o nosso serviço. A gente tem que também conhecer o cliente, a gente traçar um planejamento e depois a gente aplicar essa abordagem, né? A gente ir atrás desse cliente. Então, Roberta, pode continuar. Isso é bem interessante o que você falou, porque volta e meia eu abordo o assunto de planejamento, seja em podcast ou nos meus posts nas redes sociais.
Inclusive, o podcast desse final de semana agora, desse sábado, vai ser sobre planejamento para 2021. E uma coisa que com bastante frequência eu falo é que parece que planejamento existe um paradigma no Brasil, seja nas empresas ou nos executivos das empresas. Parece que falar de planejamento é como se você estivesse falando uma palavra que não pode ser pronunciada, sabe? Para quem assistiu Harry Potter, o Voldemort, né? Não pode falar esse nome, né? Então, cara, parece que falar de planejamento é um negócio assim, porra, porque eu vou perder muito tempo, são muitas horas para eu planejar, a gente vai ficar conversando. O planejamento é você traçar uma rota. Sem planejamento não funciona, não adianta. Do jeito que se fazia lá no passado, representantes do passado, eu fui representante, de chegar e não, vou lá e bato na porta, na coragem, tento pegar ele no susto. Ainda em época de pandemia, esquece isso, cara. Não tem que pegar cliente no susto. Aliás, se você for lá não despreparado, você vai de fato assustar ele. Ao ponto de ele nunca mais querer te ver. Então, o planejamento é básico, entendeu? É a base de tudo, né? Ô, Roberto, e nessa linha de abordagem, né? A gente está vivendo em meio a uma pandemia. Como que a gente aborda um cliente em meio à pandemia? As pessoas estão mais receosas, até os próprios vendedores não sabem como chegar nas pessoas, porque, querendo ou não, é um momento delicado, né? A gente não sabe se a gente oferece, se a gente não sabe como concretizar isso. Então, se tu puder falar um pouquinho sobre esse tempo que a gente está vivendo. Claro. Na realidade, assim, sem dúvida, o momento inspira uma atenção especial e uma preparação especial do profissional da área comercial para atender ou até mesmo para prospectar um novo negócio. O que é muito claro para todo mundo e não deveria ter dúvida alguma para qualquer profissional da área comercial. Você, no mínimo, precisa cumprir todas as regras básicas protocolares de segurança para não criar nenhum clima desnecessário junto ao cliente. Então, vai desde o uso de máscara, do álcool gel, da higiene, do entendimento se existe alguma restrição presencial naquele estabelecimento, que nós sabemos que existem algumas restrições, só pode 30%, só pode 40%, e às vezes o seu cliente é um lojista, né? Quando você fala de venda de sistema que nem a Intelidade, é um lojista. Se dentro da loja você vai atender ele em loco, você vai até a loja, se dentro da loja ele já tem 10 pessoas, a loja é pequena, talvez ele já esteja com o limite permitido hoje que exceda a quantidade de pessoas para estar dentro da loja. É totalmente descabido a presença de um vendedor atrapalhando a negociação do cliente que quer vender o produto dele naquele momento. Então, cabe ao vendedor, de novo, o planejamento, né? Saber o momento adequado para fazer essa abordagem o máximo de segurança possível. O cliente tem que se sentir confortável com a minha presença, Gabriela, ao ponto dele dizer assim, nossa, o Roberto até exagerado, ele está de máscara o tempo todo, ele passou álcool gel uma meia dúzia de vezes aqui, ele perguntou se ele podia sentar ou não, ele perguntou se ele podia ir no banheiro ou não. É um momento diferente. Por mais que eu tenha, às vezes, uma certa relação já com o cliente, nesse momento é importante que eu entenda que esse cliente pode ter um pouco mais de idade, ele pode até ser jovem, que nem você, mas morar com os pais, e os pais terem uma idade um pouco mais avançada, ou morar com os avós, enfim. E tem pessoas, mesmo que muito jovens, que já passaram por alguma situação na família que causou algum desconforto maior e que elas estão assustadas. Então, é importante que eu, inclusive, pergunte se ele quer uma visita presencial ou se ele prefere uma videoconferência neste momento. Porque isso pode trazer para ele, inclusive, mais conforto. Sim, eu tenho vários casos de clientes que, nesse momento, optaram por, não, vamos fazer uma videoconferência, eu prefiro. E aí, à medida que a gente for avançando na negociação, a gente marca um momento para fazer uma reunião presencial. Então, o vendedor, o profissional da área comercial, ele tem que ter essa flexibilidade. Eu não posso ser, como vendedor, o impeditivo para fazer negócio porque eu aprendi a fazer um contato presencial, eu quero apertar a mão da Gabriela, eu quero abraçar, eu quero dar 3 beijinhos, sabe aquela coisa? Cara, isso até pouco tempo atrás era plenamente possível, mas neste momento eu preciso entender que talvez não possa. E eu vou ter que jogar o jogo de acordo com as regras do momento. E a gente tem que se adequar, né? Exatamente. Em todos os aspectos da nossa vida, a gente está tendo que se adequar, tanto o profissional quanto o pessoal, né? É um momento complicado.
Eu tô vendo que tá entrando bastante pessoas, sejam todos muito bem-vindos. Eu vi que meu pai entrou. Tô bem feliz. Quando o pai vem, a coisa tá bom. Já vi meu pai e minha mãe, já vi o Fabelo, um grande amigo meu, Carlos Sanches, um monte de conhecidos. Sinal de que a gente está bem. Para quando vem pai e mãe, é que você está como Sim. eu. A gente se sente mais confiante, né? Ô, Roberto, a gente... Vamos começar, então, a responder as perguntas que foram enviadas para a gente durante a semana? Eu vou começar a falar as perguntas e aí a gente vai conversando sobre elas, pode ser? Claro. Se o pessoal também quiser fazer perguntas agora aí na caixa de perguntas, fiquem à vontade. Isso, podem ficar à vontade. Tá, a primeira pergunta é: como oferecer virtualmente um serviço de forma convincente para um consumidor ao ponto de chegarmos a uma venda? Como que a gente, como a pessoa que vende um serviço consegue convencer online, né? A ponto de chegar a concretizar a venda. Vamos lá. De novo a gente começa com aquela etapa básica, né, Gabi, que é o planejamento. Então, eu considero que uma venda online de algo que outrora você vendia presencialmente é diferente se eu tenho um produto que eu sempre vendi online, sabe? Ou sempre vendi pelo telefone, né? Sempre foi por televenda. Eu já tenho o modelo previamente concebido, internalizado e entendido por mim. Quando eu estou fazendo um processo de adaptação, ou seja, eu vendia fazendo uma visita física, eu ia até o cliente. Agora eu não estou podendo fazer isso, eu estou precisando fazer uma venda por intermédio de uma ferramenta online, né, digital, enfim, né, ou por videoconferência, ou por qualquer coisa dessa natureza. Então, como é um processo adaptativo, eu preciso, acima de tudo, entender todo o contexto para estruturar bem essa abordagem. Então, a pesquisa prévia do cliente precisa ser muito bem feita. Que presencialmente, muitas vezes, por observação, por experiência, por vivência, eu consigo entender ou ler, vamos usar esse termo, ler muitos comportamentos do meu cliente. Eu entrei no escritório dele, eu percebi nas paredes que ele fotos, sei lá, de um animal de estimação. Eu começo a entender e fazer uma leitura e uma elaboração de um avatar desse cliente. Ou seja, eu crio uma persona em função da minha observação. Quando eu não tenho isso, estou fazendo uma videoconferência, toda essa observação ela precisa ser construída previamente. Entra nas redes sociais, as diferentes redes sociais que esse cliente por vezes navegue, para eu perceber o que ele curte, o que ele gosta, o que ele observa, o que ele comenta, e assim eu vou construindo a minha estruturação da abordagem. Outro ponto importante para a gente ter sucesso numa abordagem online, né, ou digital, eu preciso ser objetivo, como eu falei antes, né, porque a capacidade da gente cansar num processo digital é muito maior, né, da gente se desinteressar do que num processo presencial. Se eu estou diante de você, sempre tem momentos da gente perceber pelo andar da situação que eu preciso inverter a conversa, se eu preciso fazer uma coisa diferente. No digital, se eu for muito, vamos dizer assim, teórico nessa abordagem, eu vou ser enfadonho, eu vou ser cansativo, eu vou desgastar o processo, o cliente pode se desinteressar. É importante que a gente observe que se eu estou na sua frente, na sua sala, eu percebo se você começou a mexer no celular. Zoom, o Teams, alguma outra questão ou qualquer outra ferramenta. Eu não sei quando você está mexendo no teu celular, eu não sei se você está distraída, né? Então é importante que a gente fique muito atento. Então essa abordagem tem que ser muito bem construída, tem que ser rápida, tem que ser objetiva e ela tem que trazer para a gente essa possibilidade da gente conseguir ter alguns elementos no meio dessa abordagem online que eu faça perguntas para o cliente. Eu acho que esse é o grande, talvez o grande gatilho. A gente vende no cenário digital perguntando e ouvindo e não falando. Eu falei isso até na outra live, mas é muito mais assim. É lógico que não pode ficar caracterizado, sabe, Gabriela, como se fosse assim, é um questionário. Isso daqui é, sabe, um monte de pergunta sequencial.
como a gente vai fazer hoje na live. Não é isso. Sim. Mas você tem que fazer o quê? Você joga uma pergunta, ele responde, você elabora uma contextualização, você joga uma outra pergunta. Na medida que ele vai respondendo, você vai ajustando a sua abordagem. Nas primeiras vezes que você fizer, é bem provável que você não vá ter um êxito de cara, a não ser que esse cliente tenha muita necessidade. Mas depois de uma, duas, três abordagens, a gente vai começando a pegar um pouco mais de jeito, um pouco mais de habilidade. Acho que o grande segredo é você não precipitar. Ou seja, essa abordagem, ela funciona a partir do momento que você entendeu que o cliente está no ponto de negociar. E não antes, né? Você lançar sei lá, falar de preço, ou você falar de condição de pagamento, ou você começar ansiosamente, que nem o cara com bloco de pedido, né? Vamos fechar, e aí, vamos fechar negócio, vamos fechar. Tem que saber o momento certo de fechar negócio, né? Isso é que nem no relacionamento. E alimentando o cliente, né? Até chegar ao ponto certo. Isso é que nem no relacionamento. Tem hora certa para beijar, né? Tem que tomar cuidado para não subestimar. Sim. Senão acaba com tudo. Exatamente. Então, a base de tudo, como tu falou, é o planejamento, né? E eu acredito que também nessa abordagem virtual a gente tem que ter cuidado para a gente não se tornar mecânico. Porque às vezes a gente pega uma abordagem única e a gente quer aplicar para todos os clientes. Então, isso se torna uma coisa assim, sou mais um, eu não vou dar valor para essa pessoa que está me apresentando, porque ela está me apresentando como se eu fosse qualquer um. Por isso que entra o planejamento, né? Conhecer o cliente, saber as necessidades para a gente humanizar essa apresentação para de fato chegar à abordagem, chegar à venda. É interessante você ver o seguinte, eu sempre falo isso, e foi legal você tocar no assunto, porque eu tinha esquecido. O pitch ou o discurso de venda, ele precisa ser personalizado, customizado. Qualquer cliente, seja de produto ou de serviço, mesmo que ele esteja no mercado, em algum lugar, ele percebe quando o atendimento é genérico ou o atendimento é personalizado. Então, se você customiza ou personaliza o seu discurso, o seu pitch, ele sabe que você estudou a empresa dele, ele sabe que você entende a realidade dele e está trazendo algo alinhado com o perfil dele. Às vezes a gente erra porque a gente traz uma solução, vamos falar de sistema, já que você trabalha com sistema, que ela está, de repente, calibrada para uma empresa de 400 funcionários. E a realidade do cara são 5 funcionários. Sim. E aí você trouxe uma situação, mas olha aqui, eu tenho um preço especial para 400 usuários. O cara olha, mas eu tenho 5. Ele trouxe essa proposta da onde, né? Totalmente em descompasso com a realidade dele. E o contrário também. Olha, se o senhor tiver 2 usuários, o senhor tem um desconto. Cara, eu tenho 2.000. Sabe? Então, fica evidente que não faz sentido, você não entendeu absolutamente nada do negócio dele. Né? Então, acho que isso ajuda muito, não só no digital, como também no presencial. Mas no digital mais ainda, porque é fácil do cara te cancelar no digital. Né? Mas ele diz, olha, Gabriela, eu tô sem tempo, vamos desligar. E acabou. Sim, e acabou. Não tem para onde correr, né? Ô, Roberto, tu comentou ali a questão de esquentar o cliente até chegar a hora de passar a tua proposta, teu valor do produto, né? E falando já nisso, teve uma pergunta aqui que a gente pode já conversar sobre ela, já que a gente tocou no assunto, né? Que é em que momento na negociação se fala o preço do produto? Bom, vamos lá. Já vi que entrou aí meu amigo Joey Júnior, da Supernova FM, lá de Jaraguá do Sul. Volta e meia, estou na Supernova junto com ele, o Joey é um amigão. Eu acho que é muito importante observar o seguinte, tem uma frase que eu acho ela célebre para explicar um pouquinho disso. Você só fala o seu preço a partir do momento que o cliente percebeu o valor em você. Enquanto o cliente não percebeu o valor, você jamais fala o preço. O que isso quer dizer? De uma maneira assim subjetiva. O cliente tem que entender o motivo pelo qual aquele produto vai custar alguma coisa. Né? Se custa 10, se custa 15, se custa 20. Entendeu? Enquanto isso não ficar claro para ele que aquele produto ou serviço é importante para ele, ou se mesmo que não seja importante da forma com que ele imagina, mas que tem um devido valor porque ele entende os benefícios, as características e uma série de outras questões,
aí é o momento de você falar o preço. Então tome muito cuidado para não se precipitar, por não ser acometido pela ansiedade. Eu sempre brinco que a ansiedade é uma patologia do mundo moderno, né? E ela não assola somente os jovens, que nem você, ela assola os mais idosos, né? Até com gente mais de 70 Sim. anos. Hoje a gente percebe que também são ansiosos em demasia. Uns são ansiosos porque querem viver muito, outros são ansiosos porque não tem mais muito tempo para viver. Mas, enfim, o que a gente percebe é que todo mundo está muito nervoso, muito ansioso. Então, o cara quer se livrar da negociação. E numa negociação, seja ela presencial ou online, existe o tempo adequado para isso. E se você percebeu que hoje não é o momento de eu falar o preço, porque eu percebi que a Gabriela ela tá inquieta, ela está incomodada, ela deve estar pensando em outra coisa, ou ela está com algum outro problema que é maior do que esse da negociação que nós estamos. Prorroga. Diz, olha, eu estou percebendo que você não está legal hoje, você deve estar... Não, é que eu estou com uma situação de Covid. Então vai resolver isso, eu volto amanhã, eu volto daqui a 2 dias. Não, mas vai ser ruim com você, não. Vai ser melhor para mim, melhor para você, porque eu vou dizer o preço, né, no momento adequado, no momento que você estiver com todos os canais de recepção conectados comigo. Então, acho que essa percepção do vendedor é muito importante, entendeu, Gabriela? Na realidade, assim, o cliente tem que estar na mesma frequência que você. Se o seu cliente não estiver na mesma frequência, não fala o preço. Ah, Roberto, mas e se ele perguntar, insistir, eu quero o preço, eu quero o preço, eu quero o preço? Ok? Se for nesse nível de insistência, já esteja ciente de que a probabilidade de se transformar em um negócio é bem baixa. Sabe por quê? Porque ele está vindo já direto com o preço. A não ser que você tenha um produto que ele é muito mais barato do que a concorrência, produto ou serviço, sabe aquele assim, a concorrência está vendendo máscara contra o Covid a R$ 5 a unidade, eu tenho uma a 50 centavos. Então você já chega gritando o preço, 50 centavos a máscara, tal, porque você não está precisando justificar o seu produto ou o seu serviço. Na realidade, você já tem um produto ou serviço que tem um preço como o seu principal alicerce. Mas se o seu preço não é o seu principal alicerce, você precisa esquentar, preparar, levar esse cliente dentro do funil, né, por mais um período, até o momento certo de entrar com preço. Caso contrário, a chance de você perder o negócio é muito grande, porque você lançou o preço antes dele saber se vale ou não. Teve um ponto que tu falou ali no começo sobre sobre o valor do seu produto antes do seu preço, porque tem uma diferença, né? Valor de preço. Teve um exemplo que a gente fez uma live passada, eu e o Jonathan, aqui do marketing, e era sobre captação de clientes. E um exemplo que eu usei é que eu ouvi de uma manicure, que ela fazia adesivos de unha. E ela vendia eles a 50 centavos, mas quando ela reconheceu que o produto dela tinha um valor, ela começou a vender o valor do produto e ela melhorou o preço, ela aumentou. Só que ela não vendia mais o preço do produto, ela vendia o valor dele. Ela começou a falar que ele durava tantos dias, que ele era feito à mão. Ela começou a desenvolver isso, as pessoas começaram a querer o produto dela por durabilidade, por qualidade, e ela acabou, o preço foi só uma questão que ela teria que colocar, mas o que vendia mesmo o produto dela era o valor do produto em si, a qualidade dele, a durabilidade e o contexto todo. É interessante comentar o seguinte, tá? Até para quem está nos assistindo nesse momento. Não tem nada de errado se você tem uma estratégia focada no preço. Porque você tá manipulando, vendendo, comercializando um produto ou um serviço onde o preço é o principal diferencial. Não tem nada de errado. Isso é uma estratégia do seu negócio. Se o preço é o principal diferencial, a minha sugestão é que você seja de fato muito agressivo nessa abordagem. Já, torne público esse preço o mais rápido possível, porque é uma forma, inclusive, de você coibir a sua concorrência. Eu faço uma analogia, por exemplo, com o salto com vara, né? Quando você sabe que você consegue saltar mais do que 7 metros, então, e os adversários estão saltando 5, 5,10, 5,15, e aí na hora de você saltar, você pede lá para o cara, coloca a vara em 7 metros e 10,
você já tira todo mundo que é mais ou menos do caminho, porque daqui, a partir Sim. do momento que eu saltei 7,10 metros, ninguém mais pode saltar 5, 5,5 ou 6, ele está fora. Então, é a mesma coisa com estratégia comercial. Se o preço é a minha estratégia, toca no pau. Vai lá e coloca o seu preço e monta a sua estratégia. Mas se preço não é a sua estratégia, em muitos dos casos, principalmente em serviço, o preço não é a estratégia, você precisa fazer o que você acabou de falar, que é proporcionar que o cliente e o mercado percebam o devido valor daquilo que você está entregando. Isso Sim. é o esquema. Perfeito. Vamos para a próxima pergunta, então? Manda lá. Vamos dar boas-vindas para todo mundo que está entrando, né? Está entrando bastante pessoas. Sejam todos bem-vindos. Tá, a próxima pergunta é mais fácil para o vendedor de produto, né? Que entrega um objeto visível, imediato ao cliente, do que para um vendedor de serviço, que não possui algo visível e palpável para oferecer, realizar venda online? É relativo, tá? Em tese, a maioria das pessoas entendem que uma venda de produto numa plataforma online tem muito mais sentido do que uma venda de serviço sendo feita de uma forma online. Entretanto, existem boas exceções. Eu posso ter dificuldade para vender um produto online, principalmente quando esse produto precisa muito daquela questão sensorial, ou seja, o contato do cliente, né? Principalmente na primeira experimentação, na segunda, na terceira. É lógico que hoje existem recursos tecnológicos muito interessantes que procuram trazer o máximo de experiência para o cliente, mesmo num ambiente digital, né? Realidade aumentada, enfim, né? Uma série de questões que favorecem muito isso e facilitam, principalmente uma logística de troca, que ajuda muito quando você está falando de um produto, né? Quando está falando de roupa, calçado, enfim. Eu acho que esse é o grande diferencial. E quando a gente fala de serviço, ou a venda do serviço, né, de uma maneira online, eu acho que a base da venda de serviço sempre foi e continua sendo credibilidade, confiança. Não que o produto não seja necessário, mas existem produtos que falam por si só. Ou seja, existem produtos que eles têm uma performance conhecida do mercado e quem vende, entendam bem o que eu vou falar nesse momento. Não estou dizendo que um vendedor não precisa ter credibilidade, mas quem vende não precisa ter, sabe, uma estratégia muito fantástica e nem ter uma credibilidade fantástica, porque aquele produto ele já é desejado pelo consumidor, pelo cliente. Sim. Naturalmente ele vai adquirir, principalmente quando existem aqueles monopólios, né? Só tem aquela marca naquela região, enfim, acontecia isso no mercado do plástico lá no passado com o poliéster, com o produto, enfim. Quando a gente fala de serviço, o serviço precisa muito de credibilidade, precisa muito de confiança. Por isso, um pouco da dificuldade de você vender de maneira online. Entretanto, se quem vende tem credibilidade e ele coloca a cara na frente da plataforma online, que nem a gente está fazendo agora, né? Ou usa um Zoom, ou usa um Teams, ou usa, enfim. E ele que negocia, e ele é uma pessoa que tem toda uma trajetória e uma estratégia, eu acho que ele consegue vender muito bem serviço. Eu tenho um exemplo clássico meu, posso citar. No começo da pandemia, eu precisei adaptar uma série de trabalhos que eu tenho, palestras, convenções de vendas, treinamentos. E confesso a você e quem está nos assistindo que eu fiquei bastante temeroso se conseguiria ou não ter a adesão dos meus clientes ou de clientes novos, né, com relação a essa oferta, né, de uma palestra, uma convenção online, um treinamento online, mentoria de negócio online. E deu certo, deu certo. A gente conseguiu fazer, cresceu nesse período com uma quantidade de mentorias. Nós tivemos que adaptar, obviamente, aos eventos online, aos eventos presenciais, palestras com 300 pessoas não acontecem. Eu tenho feito elas de maneira online, umas até com mais gente do que isso. Eu fiz uma para a Epson com mais de 1.000 pessoas online, mas para quem está fazendo, eu não vi as 1.000 pessoas, né? Eu não estava vendo ninguém, eu estava vendo a minha tela. Mas a gente se adapta, então acho que dá para fazer sim, não vejo problema. Perfeito. Eu acho que nesse ponto, como em todos os outros pontos, a gente tem que levantar o ponto principal do quando a gente iniciou a live, né? Planejamento. A gente precisa planejar, tanto no online quanto no físico. Um bom planejamento a gente consegue realizar a venda no final.
Então isso é envolve isso. até a plataforma, sabe? Quando você vai planejar, eu vou fazer uma abordagem com o meu cliente de maneira online. Um erro bastante comum, né? As pessoas achavam antes, quando começou o digital, né, o e-commerce, pessoas achavam que o e-commerce era um negócio muito mais barato do que ter o vendedor físico, né, o representante comercial. Isso não é uma realidade. Sim. É tão caro quanto, se você quer fazer bem feito e ter resultado. Ambos os Sim. casos merecem investimento. Você não vai conseguir vender simplesmente abrindo uma loja virtual e deixando lá sem fazer marketing, sem fazer uma Sim. série de ações que demandam de investimento, tal qual demandaria de investimento você ter um representante, um vendedor funcionário e assim sucessivamente. Eu acho que sem planejamento, sem estratégia, literalmente não vai a lugar nenhum. Não funciona nada. Então é isso. Pessoal, se vocês quiserem deixar mais alguma pergunta, podem deixar na caixinha de pergunta, tá? Vamos passar para a próxima, então. A próxima pergunta é: você acredita que o varejo físico, as lojas, né, deixam de fazer sentido com o crescimento do e-commerce? Bom, essa é uma pergunta bem legal porque volta e meia me fala. Seja em live, seja em palestra online, seja no direct no Instagram, enfim, volta e meia essa vem. Normalmente ela vem de quem tem uma loja física ou de quem estava se programando para abrir uma loja física e agora ficou um pouco assustado com o movimento do online, do e-commerce. Vamos lá, eu acho que as duas coisas coexistem. Ou seja, eu acho que as duas coisas funcionam e funcionam muito bem. De uma maneira complementar, em alguns casos somente o digital, somente o online, em outros casos somente o físico. Se bem que se você me perguntar, Roberto, o que você acha o ideal? Eu acho ideal as duas coisas juntas. Eu acho que a experiência do físico ela é fundamental para alguns cenários, ela é fundamental. Agora, o que eu acho que vai mudar, e já está claro que muda, é que esse físico, né, esse varejo físico, ele precisa ser diferente do que era o varejo físico, vamos lá, de fevereiro ou do começo de março. O varejo físico agora, ele tem que ter sentido para a Gabriela, para o Roberto, para as pessoas que estão aí assistindo, se deslocarem das suas casas até uma loja. Né? Seja num shopping ou uma loja de rua, no centro de uma cidade ou num bairro. O que vai fazer com que esse cliente se desloque da sua residência e abra mão do conforto de comprar online é a experiência que esse varejo vai proporcionar para ele. Customizada, pensada, planejada, estruturada, né? Daquela única que ele vai dizer, cara, valeu muito a pena ter ido até a loja porque eu fui muito bem atendido. Aí, de novo, a gente volta, revisita um tema que a gente tem falado, serviço. Um serviço consistente no momento do atendimento do cliente fará toda a diferença. Se a gente for falar de roupa, eu experimentei a camisa, mas a camisa ficou um pouco comprida para mim. Não, a gente faz, ajusta a camisa, a gente faz isso, faz aquilo, nós temos costureira aqui na loja. Então, todo o serviço que pode estar inserido dentro do contexto vai ser o diferencial. A gente passa a camisa, ela vem perfumada, enfim, tem todos aqueles detalhes que são diferencial e que vão muito além do tradicional. Então, eu acho que as duas coisas fazem sentido e eu acho que as pessoas podem continuar apostando no varejo físico, mas precisam apostar no varejo físico diferente. Aí o online. O online também precisa ser feito de uma maneira personalizada para o seu cliente. Não é você imaginar que você tem lá uma loja e você joga produtos de qualquer maneira, de uma dificuldade muito grande de navegabilidade do cliente, onde ele tem que passar por 5 etapas para validar a compra, onde o frete é uma fortuna. Então, você tem que tomar cuidado com um monte de detalhes para vender online também, senão você não vende. Essas experiências fidelizam o cliente no final, né? Eu estava conversando com um amigo meu que ele abriu uma loja virtual e ele está querendo também abrir uma física. E aí ele estava cheio de inovações e conversando comigo, Gabi, eu estava pensando eu fui ver um provador que falava com o meu cliente, que trouxesse peças que relacionava com o gosto dele. É muito caro, mas eu quero causar uma experiência boa. Eu falei, cara, esse é o caminho, porque tipo, as pessoas não saem mais de casa para ir em qualquer lugar. Elas querem ter experiências, e até mesmo no online, né?
não adianta burocratizar tudo, todo o processo, a pessoa nunca mais vai querer comprar naquele site ou nem finaliza a compra, né? Então, a gente precisa ter bastante cuidado na hora de certificar, dar uma boa experiência para o nosso cliente, que é um dos pontos principais, além do planejamento, da estratégia. E é interessante reforçar que tanto no físico, seja varejo físico ou no online, o pós-venda é tão importante quanto o momento da venda. E aí está, talvez, um erro bastante comum, né? As pessoas se preocupam até o momento de fechar o negócio. E aí depois elas abandonam. Eu tenho algumas experiências com o varejo também, e recentemente eu acompanhei um trabalho numa loja onde ela tem indústria e tem loja também, a empresa, e eles estão usando uma estratégia que eu acho bastante interessante, que o próprio vendedor é quem fecha o pedido do cliente, ou seja, o vendedor também faz a cobrança, ou seja, o vendedor é caixa também. Por que isso? Porque existia em alguns casos, não são todos, mas em alguns casos, onde o vendedor ia até o momento da negociação ali final, no caixa. Aí ele abandonava o cara no caixa e ali a coisa segue. E nem sempre o caixa está na mesma sintonia, na mesma tocada, na mesma energia que você construiu durante todo o processo da venda com o cliente. Aí eu conversei com você, a gente falou de um monte de coisa, a gente falou de coisas que a gente gosta em comum, não sei mais o que, e de repente eu passo para o caixa e é aquela coisa fria. Claro que existem empresas ou lojas com caixas fantásticos que tornam o processo também uma bela experiência, mas às vezes aquele caixa com aquela cara de mau humor do tipo, e aí, dá o cartão, quer a carteira de identidade, quer não sei mais o que, qual é o endereço, sabe aquela coisa toda que aí você criou uma ruptura, um abismo entre a experiência que vinha sendo muito bacana e aí de repente você jogou um balde de água fria naquela experiência. E aí o teu caixa já disse, dá o documento, tem comprovante de residência, tem uma conta de luz, ninguém vai ter uma conta de luz, porra. Sabe aquele troço, quem vai ter uma conta de luz? Isso não existe mais, né? Ô Roberto, tu citou esse exemplo e eu lembrei de uma época que eu trabalhava numa loja e eu percebia isso, que quando eu ia até o final, até no caixa, quando tinha muito movimento a gente tinha um caixa, né? Mas quando não tinha muito movimento, a gente mesmo fazia a venda no final. Quando eu ia até o final com a pessoa sempre me passava o contato, sempre voltava. Quando eu deixava com o caixa, às vezes até desistia de alguma peça, era uma loja de roupa, né? Desistia de alguma peça, não voltava, chegava no final, nem queria me dar tchau mais. Tipo, já pensa assim, me largou aqui. A gente vê que cria um certo vínculo quando a gente finaliza com o cliente, a gente cria uma certa afeição com ele. Ele fala, pô, ela veio até aqui comigo, ela finalizou, ela pegou meu contato, ela criou uma sinergia comigo, né? Acho que isso é bem bacana. Eu acho que as pessoas têm que ter esse certo cuidado, as empresas, né? Esse certo cuidado da gente manter esses relacionamentos até o final, para fidelizar o cliente, né? Esse é o segredo, né? Eu sei que muito vendedor não gosta de fazer o momento do fechamento da venda, ali, a cobrança do cliente, porque entende que é um momento, vamos dizer assim, não vou dizer que trágico, mas é um momento delicado, porque o cliente vai ver o valor e tudo mais. Mas se você foi transparente, aí é onde entra uma outra coisa que eu acho muito importante na venda. A gente precisa ser transparente, a gente precisa ser correto, a gente precisa ser idôneo. Se eu falei o tempo todo qual é o valor de cada item e não coloquei ali no meio para ver se você leva enganada, né? Que é aquelas táticas do vendedor muito dos fracos, né? Então, assim, se eu cuidei disso, fui explicando o valor e você percebeu o valor do serviço ou produto que eu estou vendendo, não vai ser o momento de fechar o negócio no caixa que você vai declinar. A probabilidade de declinar aumenta se eu interromper essa relação, essa linha, e colocar para um terceiro que de repente ainda não está na mesma frequência. Então, basicamente é isso. Então, eu concordo com você. Se puder ir até o final, em qualquer negócio, você tem uma chance muito maior de transformar ele em sucesso. Perfeito. Ô, Roberto, a gente tem 5 minutinhos
A gente tem que fazer o sorteio ainda. Faltam 15 minutos para terminar a live, né? Vamos responder a última perguntinha e a gente fala um pouquinho do caçador de negócios e já faz o sorteio. Tá, a última pergunta é: ferramentas como CRM ajudam no processo de conversão de negócios ou apenas facilitam a organização? Não, na realidade, sim, o CRM ajuda na conversão de negócio. Eu acho que o CRM é uma ferramenta fantástica, se bem utilizada dentro da empresa. Uma coisa que eu percebo é que muitas empresas usam de uma maneira muito simples, né, o CRM, ou seja, usam ele basicamente para criar um cadastro do cliente. Não é só isso. Sim. Um cadastro é uma das etapas ou dos benefícios que o CRM tem, né? Para quem não sabe, eu acredito que todo mundo que está nos assistindo aqui sabe o que é um CRM, mas é um gerenciador de relacionamento com o cliente, traduzindo literalmente o negócio. Então, ele faz o gerenciamento do relacionamento que você e a sua empresa têm com o cliente, em todos os sentidos. No momento que você dispara um e-mail marketing, no momento que você manda felicitações para o aniversário dele, no momento que você percebe que ele se interessou por um determinado produto e fechou ou não fechou esse negócio. Então, todo esse contexto é gerido, é monitorado pelo CRM. E o CRM tem uma característica que eu considero a mais importante de todas, se você fizer todos os acompanhamentos dentro do CRM, que você começa a perceber o que você tem de negociações em aberto. Ou seja, se eu coloco, eu conversei com a Gabriela se interessou por um sistema, se interessou por uma palestra do Roberto, ela solicitou um orçamento. Eu fiz um orçamento, coloquei no CRM e coloquei ali um aviso que daqui a 5 dias eu deveria retomar o contato com a Gabriela, perguntando se ela entendeu tudo da proposta, se ela tem alguma dúvida, enfim. Eu começo a perceber, quando eu somo da semana no CRM, pego um relatório, que eu tenho de repente 50 mil, 100 mil em aberto que eu não estou observando. E é muito comum a gente querer buscar clientes novos, tendo negócios abertos dentro do nosso negócio e que nós não fechamos ainda. As portas estão abertas, nós não fechamos, nem sim nem não, e ao mesmo tempo a gente está indo buscar coisa nova e que custa muito mais caro. Um erro bastante comum. Assim, o custo de abrir um cliente novo é muito maior do que eu vender mais dentro do mesmo cliente. E isso às vezes a gente negligencia. Então o CRM me permite aumentar sim a taxa de conversão e ele não é meramente um facilitador de organização do processo do relacionamento. Claro que ele facilita também, mas se eu for atento e souber interpretar, for bem treinado para o uso do CRM, eu vou fazer negócio, vou aumentar a taxa de conversão sem dúvida. Perfeito. Eu não vou comentar, porque a gente tem pouquinho tempo, mas foi ótimo responder essas perguntas. Se o pessoal tiver alguma dúvida, pode estar mandando para a gente no direct, né, Roberto? Claro, que a gente vai conversando durante a semana. Eu gostaria que o Roberto falasse um pouquinho do livro dele, que a gente vai sortear agora, para vocês entenderem. Quem não participou, corre lá. Faltam 1 minutinho para a gente sortear. Tá lá no feed da Intelidata. Pode falar. Bom, vamos lá. O Caçador de Negócios é um livro que... Meu segundo livro. Eu lancei ele no final de outubro do ano passado, tá? Era a última quinta-feira de Oktoberfest, lembro bem disso. E a gente fez lançamento na Livraria do Livro, aqui no Blumenau. É um livro que fala de negócios, de vendas, de empreendedorismo, de mercado. Um pouco da minha experiência nessa área, onde eu compartilho fazendo analogias, principalmente com a caça, né? Por isso Caçador de Negócio, por isso tem a imagem de um lobo aqui na frente, né? Então, onde a gente capturou o livro dentro de alguns cenários de entendimento do terreno, falando de planejamento, de estratégia e tudo mais. E no meio do processo de escrever o livro, junto com uma jornalista que me acompanha já nos 2 livros, que é a Sabrina Hoffman, da Trevo Comunicação, está aí até assistindo, que sempre me ajuda nos livros e no processo de criação do livro. Num dado instante, quase finalizando, a gente já estava com todos os capítulos prontos, surgiu a ideia de eu convidar alguns empresários, alguns executivos para participarem e compartilharem as suas histórias de empreendedorismo. Então, o que a gente fez? A gente convidou 10 empresários, eles estão nessas páginas pretas aqui do livro, né?
Então o livro é um livro muito bacana, tal, o visual dele. E nas páginas pretas tem algum empresário contando um pouco da sua história. Então eu tenho empresários do Brasil todo, eu fui buscando do Paraná, de São Paulo, aqui da região, segmentos diferentes que contam um pouco da sua história, da sua trajetória. E ficou muito robusto o livro, um livro que eu recomendo particularmente. Olha, eu participei muito no sorteio, espero ganhar também. Então vamos lá, eu vou virar a câmera aqui. Deixa eu só falar mais uma coisa. Pode falar. Deixa eu só apontar mais uma coisa. Ele tem uma característica, não sei se todo mundo consegue ver aqui, ó, tá vendo esse sublinhado aqui, ó? Eu tô vendo. A pessoa que fez a diagramação, que foi a Valquíria, que é uma pessoa que a gente contratou para fazer a diagramação do livro, ela pegou vários livros meus que eu lia. E ela percebeu que, em comum, todos os livros que eu lia, eu sublinhava as coisas. Eu faço isso. Eu escrevo no livro e tal, porque o livro é meu, eu faço o que eu quero nele. É um hábito meu. Eu viajo, eu escrevo, eu anoto para servir como ideias, enfim. E ela juntou esses livros e ela me propôs, quando ela fez a diagramação, se eu aceitava que ela sublinhasse alguns pontos no livro, botasse seta, como se fosse o Roberto lendo o livro. Ai, que legal! E ela trouxe essa leitura, ficou muito moderno, ficou muito bacana. Desconheço algum livro hoje no mercado que tenha esse toque, com um toque de mestre da Valquíria. E eu tinha muito que bom. manifestar isso, porque ela merece todo o crédito por ter feito isso. Sorteia lá para eu dar uma bola. Vamos lá, então eu vou virar a câmera aqui, deixa eu melhorar aqui um pouquinho. Esse é o sorteio. Deixa eu entrar aqui no sorteador. Ó, a gente já tá alugado aqui. Tá dando para ver, pessoal? Espero que não saia um Hollywood, nada disso, não é fácil, pelo amor de Deus. Ai, tomara que eu ganhe, eu tô nervosa aqui. A gente teve 103 comentários. Vamos sortear agora o número. 1, 2, 3, olha lá. Olha, a Josi! A Josi trabalha aqui com a gente. Vamos ver se ela participou tudo certinho. Confere aí. Hoje de tarde ela até veio. Hoje de tarde ela veio aqui na minha sala. Meu Deus, e se eu ganhar? Aí eu falei assim, tomara que sim, né? Ela, eu tô nervosa, tomara que eu ganhe. Deixa eu ver. Aqui. A Josi, eu vi que ela comentou, mas vamos lá. Vamos ver o comentário da Josi aqui. Peraí, deixa eu entrar direitinho aqui. Só um pouquinho, deixa eu carregar mais comentários. Eu comentei em peso aqui. Eu, Jonathan. Queria muito ganhar. Depois, Josi, me empresta o livro, eu quero ler. Não tem nada de emprestar, vocês podem comprar, cara. Não tem nada de emprestar. A Josi comentou, tem um comentáriozinho da Josi aqui, ela curtiu. Deixa eu ver aqui se ela curtiu a publicação, né? Vamos ver. Aqui se ela curtiu. Josi, dá um oizinho na live pra gente saber, ó. Ela curtiu a publicação. Vamos ver se ela tá online ainda, se ela não saiu. Vamos lá nos seguidores. A Josi segue a Interdata, né? Dá uma pesquisada no teu ali, Roberto, se ela te segue, a Josi. Eu vou olhar aqui, vai demorar muito. Muita coisa para eu fazer agora. Tá aqui, ó. Sim, ó. Josi. Ela te segue? Ela tá aí? Tá. Vamos ver aqui. A Josi. O nome é J-O-C-I, é isso? Isso. Josi MCA. Isso. Tá, mas o nome é Josi, né? J-O-C-I, né? Isso. Então vamos fazer aqui. Fazendo aqui a dedicatória. Uhum. Eu conferi aqui, a Josi, ela segue todo mundo, tá? Olhei aqui no meu celular, só não consigo compartilhar a tela do celular. Mas depois aí eu tiro um print e passo para vocês ali no stories da Interdata. Vamos estar aqui.
Dedicatória para Josi. Tá Parabéns, Josi. Tá aqui também o marcador de página do Caçador de Negócios. E olha que legal. acho que o Uber que vai levar para a região aí de Brusque é o Ivan Jasper, que vai estar comigo quinta-feira. Ele está indo aí? Ele vai ser o Uber. Eu vi que ele estava online antes. Então ele vai ser o Uber. Que ótimo. Muito obrigada a todos que participaram. O Ivan está presente aí na live. Obrigada, Ivan, por ser Uber. Quinta-feira rola, hein, Ivan? Muito obrigada, Roberto, mais uma vez, por dedicar esse tempo para a gente. Foi muito importante, é muito bom te ouvir. A gente está muito grato mesmo. E esperamos que ano que vem a gente tenha mais lives como essa, mais conteúdos, mais trabalho juntos. Valeu. E bora lá, né? É isso aí. O Ivan obrigado, comentando. pessoal. Obrigado pelo convite. Foi uma satisfação. Se precisarem de alguma coisa, só ir lá no direct, fazer alguma pergunta. Se quiserem comprar o livro, avisa que ainda dá tempo, que aí o Ivan leva uma caixa já com o livro, depois paga ali para a Gabi, transfere, tem Pix agora, é tudo muito fácil, né? Perfeito. Se quiser comprar direto na livraria, na Blue Livro aqui em Blumenau, vende online, inclusive, sem problema algum. Mas se quiser com dedicatória, já avisa ali para a Gabi, vai em direct, depois manda o Pix. Manda no direct. É isso aí. Valeu, um abraço, obrigado. Muito obrigada a todos. Obrigada, tá, Roberto? Imagina. A gente vai se falando. Tchau. Valeu, tchau, pessoal.